encontramos-nos diretamente no estúdio da TV Primer, muito conhecida também como TV São José, para levarmos a todas e todos os telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na voz, ou seja, na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. De início do nosso programa, almejo ao proprietário e aos seus familiares nosso muito obrigado, Dr. Betim, bem como a todos os funcionários e aos telespectadores e telespectadoras, um feliz, abençoado e santo Natal com saúde, alegria e as mais ricas e abençoadas bênçãos do Menino Deus e de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. É tão importante nós, aqui na véspera do Natal, podermos levar uma mensagem para todas e todos que sempre nos acompanharam. Já são 17 anos que eu estou, com a graça de Deus, na TV Primer, levando esta mensagem, levando também informações e formação, e às vezes mesmo também falando com certa responsabilidade, e igualmente levando comunicações a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, e também levando também a nomenclatura dos santos do dia, que aqueles que nos precederam, que um dia também viveram como nós, tendo também corpo e espírito, ou seja, sendo pessoas e passaram por esta vida, seja em nossa pátria, seja em tantos outros países do mundo. Crianças, adolescentes e jovens, casais, papas, bispos, presbíteros, religiosos e religiosas, pessoas de mais ou de menos idade. Deus sempre nos avalia por aquilo que nós somos e não por aquilo que nós temos. E houve também santos que eram grandes pecadores, mas no momento em que conheceram Cristo Jesus e a sua mensagem, deram o seu sim a favor de Cristo Jesus. Se converteram, ou seja, fizeram uma metanoia, uma mudança completa de vida. Assim como existem também pessoas que, por exemplo, metidos em bebidas, em drogas, em vícios os mais diversos, de repente despertam. Aliás, foi isso que na primeira missa do Advento deste ano, na primeira leitura, a palavra de Deus nos convidou: despertai, procurai uma nova vida. Isso especialmente se referindo para aquelas pessoas e aqueles que andavam num caminho menos bom. Nós sabemos, o automóvel que anda sempre pelo caminho certo não corre por perigo, mas assim que o automóvel é mais em grande velocidade, sai do caminho certo, então vai para o precipício ou, infelizmente, também vai tombando, e as consequências só Deus o sabe e as pessoas que estão dentro do automóvel. Então, os santos de hoje, claro que estaremos hoje à noite celebrando o nascimento do Filho de Deus, o nascimento do Menino Deus, lá em Belém. Belém, uma pequena cidade, ainda hoje eu tive ocasião de estar lá, onde está escrito Ik,
natus est Jesus. Aqui nasceu Jesus. Aqui nasceu o Salvador. Aqui nasceu o Redentor da humanidade. Fica mais ou menos uns 10, 15 quilômetros além de Jerusalém. Uma cidade não muito grande, com seus 35, 40 mil habitantes ainda hoje em dia. E lá então, por que Cristo Jesus nasceu lá? Você, por certo, muitos dos telespectadoras e telespectadores já sabem. É que está bem claro na palavra de Deus, em São Lucas, capítulo 2, onde nós lemos o imperador de Roma, César Augusto, queria fazer um levantamento, um recenseamento da população que existia no império dele. E o que é que ele fez? Mandou, foi um decreto, uma ordem, que cada um fosse se alistar onde havia nascido. Então, São José e Nossa Senhora, como eram da descendência do rei Davi, e o rei Davi nasceu também em Belém, então eles nasceram em Belém e tiveram que fazer toda esta viagem. E naquele tempo, nós sabemos, não havia conduções como existe hoje em dia. Era o elefante, ou dromedário, ou a pé, ou um burrinho. Em geral, o cavalo não tanto era usado, por quê? Porque o cavalo facilmente precisa de mais água, e para atravessar mesmo pequenos desertos, o cavalo não consegue. Agora o burro não. E o elefante passa dias sem tomar água. E ali então, Nossa Senhora, nós sabemos, estava para dar à luz. E ela então, com São José, foram até Belém e lá procurando um albergue, um lugar para dormir, para passar a noite, mas no estado em que ela se encontrava. Não encontraram lugar porque Belém, cidade pequena, na época era menor ainda, e muita gente estava se dirigindo para lá. E não encontrando lugar, São José foi procurando até que encontrou lá um casebre, ou melhor ainda, uma estrebaria, onde se acomodaram no meio dos animais. E lá, nos diz a palavra de Deus, ela, Miriam, nome hebraico, que para nós quer dizer Maria, ela chegou o momento em que de dar à luz, e deu à luz ao Filho de Deus, presenciado pelos anjos. E então o nascimento do menino Deus. E os anjos, nos diz a palavra de Deus, cantaram glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Já falamos um tempo atrás aqui que a paz depende muito de cada um de nós. Para você viver em paz dentro de você, é necessário que você viva na graça de Deus, na amizade com Deus e na amizade com seus semelhantes. Porque ninguém pode dizer que ama os seus semelhantes se não ama a Deus. Mas também pode dizer que ama a Deus se não ama os seus semelhantes. Se você quiser, você pode abrir, por exemplo, primeira carta de São João, onde claramente você poderá ler, capítulo 4, versículo 20. Veja só, está bem claro, primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 20, onde diz, aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e não ama seus semelhantes, que vê, é um mentiroso.
E nós todos somos convidados a diariamente a orar, rezar o Pai Nosso, que saiu dos lábios do próprio Cristo Jesus. Oração esta que é rezada em mais de 4.900 para 5.000 dialetos, línguas, idiomas no mundo inteiro, onde, a certa altura do Pai Nosso, veja só, Pai Nosso, não Pai meu, porque Deus é Pai de todos e cada um de nós, todos os seres humanos, os 8 bilhões de habitantes do mundo, todos nós somos filhos do mesmo Pai, Pai nosso que estais no céu. Depois, mais adiante, diz, perdoai-nos as nossas ofensas. Como é que continua? Assim como nós perdoamos. Veja só, há um grande contrassenso, uma contradição, se a pessoa reza, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Se você não está perdoando, você está mentindo, e para ninguém a gente deveria mentir. Está bem claro na Bíblia Sagrada, não mentir. E se diz ainda muita gente diz, não se deve mentir para ninguém, muito menos para o padre, que é o ministro de Deus, muito menos para Deus. Então, se você não se dá bem, se você guarda ódio, se você guarda rancor de outras pessoas, por exemplo, então você deve parar aqui o Pai Nosso e não continuar. Perdoai-nos as nossas ofensas, até que o seu coração deixe de ser um coração empedernido, empedrado, duro como uma pedra, conforme nos diz o Cristo Jesus. Então, ali sim, quando o seu coração amoleceu e quando você está pronto para perdoar, então continue rezando. Então, claramente, aqui na noite de Natal, por exemplo, que coisa maravilhosa, a família ali reunida, pai, mãe com os filhos, talvez netos, talvez até amigos ali se reuniram junto ao presépio, junto ao pinheiro ali, o pinheiro da família. Em quantas igrejas, por exemplo, acontece também na igreja Nossa Senhora do Carmo, de Coqueiros, onde nós convidamos as pessoas para trazerem fotografias da sua família. E nós abençoamos, no dia 14 e dia 15, abençoamos as fotografias, e essas fotografias foram colocadas, estão no pinheiro da família. Então a gente vê as crianças, outras pessoas, olhando ali para o pinheiro do Natal. E ali, quem sabe, se não tem um pinheirozinho maior ou menor, mas ao menos tem um presépiozinho. E se não tem o presépio, ao menos uma imagem do menino Deus. E as pessoas ali rezando, quem sabe cantando aquele canto tão bonito que foi elaborado, a música e a poesia por Franz, no ano de 1818, lá na Áustria. E ele simplesmente, Franz Gruber, compôs esta música, e na noite, à meia-noite, lá na catedral, lá na Áustria, ele dedilhando o órgão, cantando Heilige Nacht, Heilige Nacht, cantando isso em alemão, mas
Ele, claro, cantou em alemão e nós cantamos Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Então, esse canto belíssimo, se o pessoal aí não sabe cantar, pode acontecer, então, ao menos leia, são 3 estrofes muito bonitas. Eis na Lapa. O que quer dizer Lapa? Muitos perguntam. É uma gruta, uma grande pedra que tem uma toca, por assim dizer. É ali onde então Jesus nasceu, nesta gruta, nesta lapa, ali junto com os animais, que aliás esquentaram o menino Deus, porque era frio, inverno lá agora, e então o bafo do burrinho e da vaca, por exemplo, ali ajudava a esquentar o menino Deus. Então, nessa simplicidade, e quantas são as pessoas que, olhando para a humildade, para a simplicidade do menino Deus, ali entram dentro de si, jogam o orgulho que vinha dentro deles para a sarjeta, para que a água leve o orgulho embora, ainda bem, que a água leve esse orgulho. E quantas pessoas na noite de Natal, ou algumas pessoas já antes, se abraçaram, se perdoaram, porque às vezes existe um filho que passa 2 ou 3 anos, às vezes até mais, encontrei já pessoas, mais anos que o filho não falava com o pai, ou às vezes até a filha, ou às vezes não falava nem com o pai, nem com a mãe. Um absurdo. E, no entanto, diziam que amava muito a Jesus, amava muito a Deus. E, se você tomar, por exemplo, o livro aqui do Eclesiástico, capítulo 28, está muito claro aqui, falando sobre o perdão, onde diz, quem se vingará encontrará vingança no Senhor. Deus também o prejudicará. Às vezes a pessoa, eu não sei porque que Deus, parece que nada vai adiante dos meus estudos, eu faço concurso e não passo, eu faço isso, meus negócios não vão para frente, fracasso. Está aqui, está bem claro. Quem se vingar contra outra pessoa, encontrará vingança no Senhor. Quem manda em nós é aquele que nos criou, que nos conserva em nossa vida e que pedirá contas, Deus pedirá contas severas de seus pecados. Um dia vai estar diante de Cristo Jesus ou de Deus e Deus vai pedir contas severas. Agora você vem aqui na minha frente e por que você não amou os meus filhos? Por que você odiou seu pai, odiou seu vizinho? É uma coisa séria. Veja aqui, contas severas de seus pecados. Perdoa ao próximo a injustiça cometida. Veja bem, o que é que Deus está dizendo? Aqui, abri a Bíblia Sagrada, leia Eclesiastes capítulo 28, onde fala sobre o perdão, e assim muitas passagens da Bíblia. Então, quando rezares, se tu perdoares, está aqui, então quando rezares, teus pecados serão perdoados. Se um homem guardar cólera contra outro, como poderá buscar cura, remédio?
na sua doença, cura no Senhor, se não tem compaixão de um homem, seu semelhante, como suplicará, como pedirá por suas próprias faltas? E assim, esse capítulo maravilhoso, capítulo 28 do livro de Eclesiastes, mas existem muitas passagens da Sagrada Escritura. Então, como eu disse, jogue quantas pessoas que exatamente olhando ali para o menino Deus, nascendo na simplicidade, na pobreza, ele, filho de Deus, quando você é uma pequena criatura, todos nós somos pequeninas criaturas, e você não pode se exaltar, porque basta, por exemplo, um infarto e pronto, você não é mais pessoa, você é um cadáver. Nesta hora, por exemplo, ou no dia de hoje, no Brasil, uma outra pessoa, infelizmente, está prostrado no asfalto, morta, um desastre. Nesses milhares ou milhões de automóveis que estão transitando, indo visitar os parentes, tirando suas férias, indo para o sítio, vindo para Santa Catarina, para as belas praias catarinenses. Infelizmente, por descuido ou porque uma outra pessoa entra na bebedeira e vem a consequência. Então procure você fazer ali a sua oração junto, na noite de Natal ou no dia do Natal. E se você se preparou bem nestas semanas que a igreja colocou para você, desde o dia 1º de dezembro, chamadas semanas do Advento, da espera, da vinda do Salvador. O nascimento histórico de Cristo, prezadas e prezados telespectadores, já aconteceu lá em Belém, há mais de 2000 anos, mas o que Cristo quer é renascer dentro de cada um de nós. Por exemplo, você fazendo amizade, perdoando a outra pessoa com a qual você não estava se dando bem, o que é que acontece? Cristo Jesus ressuscitou, renasceu dentro de você. Porque assim como a mãe está triste por ver o filho ou a filha de inimizade com o pai, ou de inimizade com o vizinho, muito mais triste estará o menino Deus, Jesus Cristo, vendo você de inimizade com seu semelhante. Ah, se as pessoas se amassem. Aliás, se você abrir, por exemplo, agora é São João, capítulo 15, versículo 17, que eu já falei aqui mais vezes. Veja bem, São João, capítulo 15, já abri aqui, capítulo 20, vamos agora, veja aqui, capítulo 15, pode me acompanhar, onde está bem claro, onde está simplesmente, eu vos ordeno, eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Quando é que Cristo disse isso? Quando ele retornou para junto do Pai. E como o mundo seria bonito. Como é bonito, por exemplo, noite de Natal, a família reunida com mais alguns vizinhos, ou no dia de Natal, ou para a janta à noite, ou para o almoço de meio-dia. Quando a família ali se reúne, vem alguém lá de outro país, vem alguém de outro estado, vem uma filha com seus filhinhos e um esposo e tal. Às vezes a mãe nem conhecia aqueles 2 ou 3 netos que vêm de longe, uma alegria, uma emoção. Se a pessoa se preparou espiritualmente, então é uma grande alegria. Se não é apenas um encontro que não repercute dentro do coração. Apenas um encontro onde a pessoa sai vazia, até sai angustiada, como muitas pessoas já me disseram em outros natais. Mas a pessoa reconhece, eu fui culpada, Padre Pedro, eu fui o culpado, porque eu não me preparei espiritualmente. Então, meu coração
foi para lá também, eu fui como pessoa. A minha pessoa deu a presença lá na família, mas foi uma angústia terrível, porque o meu coração estava vazio. Então procure você, nessa noite, fazer também uma oração em família. E se for possível, participe da Santa Missa na noite de Natal ou no dia, pela manhã ou pela noite, dia de Natal. E agradeça, desde o Natal passado, todas as bênçãos, todas as graças que você recebeu desde o Natal passado. Quantas bênçãos, quantas graças. Seja agradecido e você receberá mais bênçãos e mais graças da parte de Cristo Jesus ou do Menino Deus. Foi assim que os santos se santificaram cada vez mais. Por quê? Porque souberam ser agradáveis a Cristo Jesus. Aquele que veio das alturas, veio da eternidade, tornou-se uma criança, desenvolveu-se, trouxe uma bela mensagem para todos nós, e como ele mesmo afirmou, Cristo Jesus, os 10 mandamentos se resumem em quantos? Você já leu a Bíblia, já leu essa passagem? Se resume em 2. Amar a Deus e amar os seus semelhantes. Ou seja, nossa mente olha sempre para o vertical, para cima, e os nossos braços se estendem para o nosso próximo, para os nossos semelhantes. Então, os santos assim procederam, e nós estamos vendo os santos de hoje, então, especialmente o menino Deus, o nascimento do menino Deus. Depois outros santos, Santo Delfim, Santa Tarsila, Irmina, Adélia, Charbel, Emiliana, Gregório. Então, que cada um de nós procuremos também, e cada um de nós deve procurar sempre lutar, se esforçar para ser cada vez mais santo, mais santa na sua vida. E o Natal está há um dia apenas ali diante de nós. Dia 24, aliás, na véspera do Natal, esta mensagem nós a estamos colocando para todas e todos. E os nossos telespectadores, muitos estão em sintonia conosco, Adalgisa Brasília e Roseli Bernardes, Adriana Martins, Enio Carvalho de Araújo, Jorge Silva Furtado, Álvaro Francisco de Oliveira, Zilda Isabel Medeiros e ainda Nelci Frederico Prudêncio, Valmir Abreu, Edith Medeiros, Luiz Fernando Carvalho e Maria Gomes Massotti. Se você ainda não adquiriu essa folhinha do Sagrado Coração de Jesus, passe numa secretaria da sua paróquia e você vai ver que mensagens bonitas traz esse calendário do Sagrado Coração de Jesus. Sobre a Bíblia, sobre história do Brasil, sobre geografia, sobre pescaria, sobre charadas, sobre perguntas e respostas, enfim, uma folhinha maravilhosa. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar sempre na sua vida, esteja acima de você para o iluminar, à sua frente para lhe orientar sempre na sua vida, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis. E agora a benção, especialmente para as pessoas tristes, pessoas desanimadas, lembremos também de rezar pelos pescadores em alto mar, pelas pessoas nas prisões, pelos motoristas de caminhões e de ônibus, ou taxistas, enfim, tantas pessoas que não têm a chance
de passar junto com seus familiares, também estudantes no estrangeiro ou trabalhando no estrangeiro. E abençoe-nos a Trindade Santa, Nossa Senhora e o Menino Deus, bem como esta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome com fé esta água, pedindo a graça da recuperação da sua saúde.